Olá, bom dia, Deus abençoe. Graças a Deus. Hoje, quarta-feira, dia 7, não é isso? Quarta-feira e com toda a força. O medo do amanhã é prova que você não se posicionou. O medo do amanhã é prova que você não se posicionou hoje. Então, eu quero que você entenda, vamos compartilhar essa live, vamos falar com as pessoas. Quantas pessoas, eu estou com medo de perder minha casa, perder minha saúde, perder meu dinheiro, perder contrato, perder minha família, perder meu casamento, porque você não está posicionado. Você precisa estar posicionado diante de Deus para que a sua vida seja abençoada. Toca o sino, vamos compartilhar essa live com as pessoas. Vou tirar o globo aqui. Deixar ele aqui no cantinho, isso. Ó, vira a chave, hein? Vira a chave, esquece seu passado, vamos olhar para frente. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos já deixar aí nos comentários. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vença esse medo agora. Se posiciona agora. Se posiciona agora. Tome decisão, tome posicionamento agora. Porque Deus está te chamando para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua condição, para mudar tudo. O medo do amanhã é prova que você não se posicionou hoje. Então não é algo que já passou. Por isso você não tem que viver o passado. Nem tem que ficar com medo do amanhã. Mas é posicionamento agora. Nessa bênção desta quarta-feira. Hoje, dia 7, daqui a pouco eu vou estar em Santo André. Atenção, todos os andreenses. Atenção, todo o povo do ABCD. São Caetano, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e todo o povo, São Bernardo, falei, Mauá, São Caetano e todo o povo de Santo André. Vamos estar aí hoje às 20 horas, na Avenida Gilda 293, junto com o pastor Emerson, o pastor Alexandre, todos os obreiros numa noite de glória, numa noite de presença, numa noite sobrenatural. Vou falar algo aqui, como já comecei falando, que pode não te agradar, mas que tem que ser dito. O maior problema hoje não é crise, é falta de posicionamento. A verdade é essa, não é crise. Estou com crise financeira, estou com crise, estou com falta de dinheiro, estou com crise no meu casamento. É falta de posicionamento. Eu sei que isso às vezes você não vai te agradar. O medo do amanhã nasce com a situação, nasce da situação externa. O medo do amanhã nasce com a situação externa, mas por quê? Porque você não posicionou dentro de você. Dentro de você. Isso eu quero te confrontar, é um confronto direto para que você pense. Nasceu por causa das coisas externas, mas porque dentro você não está posicionado. Nasce de uma fé que não decidiu. A verdade é essa, você não decidiu, você frequenta a igreja, mas você não decidiu. Não decidiu o quê? Não decidiu se aliançar, não decidiu ser fiel, não decidiu se entregar. Ainda está dividido, está vivendo muito distraído com as coisas do mundo. Pode ter passado a virada do ano na igreja, mas não se posicionou, não fez voto de ser fiel, não está andando com Deus, não está aliançado com Deus. Então é óbvio que você está comprometendo o seu 2026, com dor, com tristeza, com frustração, sabe? Não adianta você ficar se vitimizando. Você precisa entender que enquanto você ficar com esse espírito de vítima, de dor, de aceitação, de ficar querendo mobilizar e comover as pessoas para tentar te ajudar, fazendo as pessoas ficarem com pena de você, isso não vai mudar a sua história. Pare de se vitimizar. Pare de se vitimizar. Levanta a sua cabeça e se posiciona. O céu domina. O céu domina. Entenda sobre isso. Quem vive adiando decisões espirituais
vive dominado pela ansiedade. Deixa aí nos comentários, a ansiedade está sendo eliminada agora nessa live. É a bênção do dia. Vou repetir aqui, o medo do amanhã é prova que você não se posicionou hoje, agora. Então, começando o nosso dia com Deus, Mateus escreveu o que Jesus falou sobre, olha só, Mateus 6, 24, está escrito, Mateus 6, 24, vou trazer várias referências bíblicas aqui hoje, nessa manhã, para você entender e se libertar desse medo maldito que te engessou, te neutralizou e te paralisou. 6, 24. A candeia, olha só o que ele disse, presta atenção. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Então o que acontece? Quando a pessoa ela dá desculpa, que não aceita a oferta, não aceita dízimo, não aceita ir na igreja, por quê? Porque o Deus dela é o dinheiro. Isso é falta de posicionamento. Na igreja, ninguém é obrigado a dar o dízimo, dar oferta ou dar sementes. Você faz quando você tem posicionamento diante de Deus e ama. E você faz voto com Deus não porque você quer conquistar, porque você honra. Você sabe o que é honrar, amar e respeitar a Deus. Não dá para servir dois senhores. O seu eu é um senhor, não é só dinheiro. Enquanto você quiser fazer a sua vontade, você vai viver com medo do amanhã. Com medo de perder. Por isso que você não arrisca, por isso que você não dá passos. E aí você quer reter a semente, você quer guardar. E aí você não vive, você não tem desfrute. E aí tem aquele sentimento, pensando que guardar, você está ficando seguro. Pelo contrário, guardar, muitas vezes, é abrir porta para ser atingido. Não quero dizer que você não pode ter lá sua conta bancária e ter um dinheiro guardado lá. Sim, mas aquele dinheiro que está lá, ele fica por um tempo, daqui a pouco você está investindo, daqui a pouco você está plantando. Você não deixa aquilo lá guardado simplesmente com aquela sensação de segurança. Não. Essa sensação é auto-engano. É auto-engano. Entenda sobre isso. É auto-engano. Quem não escolhe o reino por inteiro, vive dividido. E divisão gera medo. Por isso que Jesus falou, não dá para servir dois senhores. Você decide, toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar, se inscreva no canal. E outra coisa, eu tenho um grupo de oração, clica aí, acessa aí o link e entra no grupo de oração. Medo não é prudência não, é fuga. Medo é fuga. Medo é fuga. Você está com medo? Isso é fuga. É fuga. O mundo chama de prudência. Deus chama de incredulidade disfarçada. O mundo chama de prudência. Não. É incredulidade disfarçada. E um dos piores pecados que possa existir, um dos piores pecados, deixa eu consertar isso aqui. Perdão. Isso. Um dos piores pecados que possa existir, sabe qual é? Incredulidade. Prudência. Quem tem prudência, planeja. Tem planejamento. O medo traz paralisação. Está pegando o código? Está pegando o espírito? Então coloca aí nos comentários planejamento. Começa a planejar, começa a sonhar, começa a projetar coisas novas. Sai da zona de conforto. Sabe? Muda o seu ecossistema de pessoas. Sabe? Sai da sua caixa do... o mundo. Tem muita coisa que você não conheceu ainda. Eu costumo dizer, o que nós sabemos é uma gota. O que nós não sabemos é um oceano. Se você vive travado, com medo, não é cautela, não. Sabe o que é isso? É resistência interna.
essa resistência interna que também impede o Espírito Santo de agir na sua vida. Você vive com medo, isso não é cautela não. Você vive travado, não é cautela não, isso aí, esse medo que te trava, é que te atrapalha de você ter progresso, que te atrapalha, te impede de você avançar. Meu Deus do céu, vamos despertar. Isso aqui é libertador. Essa live de hoje está sendo libertadora para muitas pessoas, para muita gente, para muitas pessoas. E se prepara para a live de amanhã, hein? Vou continuar falando, o medo de faltar é sinal de vida sem aliança. Amanhã eu vou dar continuidade falando sobre isso aqui na quinta-feira, dia 8. Medo de faltar é falta de aliança. Ah, eu estou com medo de faltar, estou com medo de faltar isso, faltar aquilo. Vamos lá. Hebreus 10, 38. Olha o que o autor de Hebreus diz. Hebreus 10, 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, o justo vive pela fé. Quando eu falo que a Igreja Nação dos Escolhidos, nós vamos avançar norte, sul, leste, oeste, aqui no Brasil, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. Como? Eu sei, não tenho recursos para isso, mas a sua semente, a sua fidelidade, o dízimo das pessoas, semente diária, colheita incontável, vai trazer retorno e multiplicação em coisas sobrenaturais para você. Mas não se sinta obrigado. Ninguém é obrigado a plantar, ninguém é obrigado a semear. Eu sou grato às pessoas que têm feito e plantado com obediência, com amor, voluntário. Pessoas que realmente têm sido coluna na minha vida, coluna na obra de Deus, coluna no reino. Números 13, 31. Números 13, 31. Está escrito assim, não poderemos subir, né? Falar, não poderemos subir. Porque os espias lá, com medo, né? Viram que os inimigos, 13, 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Olha só. Quantas pessoas, eu não posso. Isso é medo. Eles estavam com medo. Deus já tinha dado a terra para eles, como Deus já deu para você. Deus já entregou nas suas mãos, Deus está entregando nas suas mãos, Deus tem coisas grandes para fazer com você, Deus tem coisas grandes para te entregar, Deus quer fazer, mas o medo anula, por isso que tem gente que fica com esse espírito de vítima, vitimizando, eu não posso, não tem jeito, querendo que alguém sempre fica, eu vou ajudar, nós vamos ajudar, eu tenho esse ministério de ajuda, de ajudar as pessoas, de contribuir, de valorizar as pessoas, mas você precisa se posicionar hoje, agora. Entenda sobre isso. Entenda sobre isso. Deus nunca perdeu batalhas. Quem perde é quem recua antes de lutar. Nós não vamos poder entrar lá porque lá está cheio de inimigo, a terra é boa, mana, leite e mel, os cachos de uvas são grandes, tem até bênção lá, mas tem inimigos lá que são mais poderosos que nós, são mais fortes do que nós. Quer dizer, você nem arriscou, você nem tentou. Você nem teve coragem de ir lá. Por quê? É medo. Medo de perder. Isso atrapalha. Pessoas que não constroem, vivem protegendo o pouco que tem. E isso é que acontece. E proteger o pouco que tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Quem não tem raiz, entra em pânico. Qualquer vento derruba. Por isso, tem que ter raiz profunda na palavra. Tem que ter raiz profunda na palavra. O medo do amanhã é sintoma de vida espiritual rasa. Eu venho falando, vamos ter profundidade na palavra. Eu já vou orar, hein? Jesus falou lá em Mateus 7, 26, 27. O que ouve a palavra e pratica, edificou a casa sobre a rocha. O que ouve e não pratica, construiu a casa sobre a areia. Veio um vento e caiu. A casa caiu, foi grande a sua queda. Quantas pessoas, por que está edificando a vida? Não em Jesus, não na rocha. Jeremias falou, se te fadigas correndo com quem está a pé, imagina com quem vai a cavalo. Isso está lá em Jeremias 12, versículo 5, se eu não estou errado. Jeremias 12, versículo 5, se eu não estou errado, está escrito. Então quantas pessoas, você está cansado? Porque
Está com medo. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Olha só, se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Olha só, quantas pessoas estão com medo, meu Deus? Quantas pessoas estão assim com essa segurança? Ninguém se isola por acaso, sabe por quê? É medo. Pessoas se isolam para não serem confrontadas. Pessoas que querem viver isoladas, sabe? É porque ela não quer ser confrontada. Tem medo. Está com medo. A gente tem que se isolar das coisas do pecado, do mundo, de pessoas que não querem nada com Cristo. Mas as pessoas que querem, isolamento parece proteção, mas é armadilha. Está escrito, Salomão falou, o solitário busca os seus próprios interesses. Né? Quem escolhe ficar fora do reino perde revelações que só acontecem em ambiente do corpo. Eu quero orar agora, eu quero te abençoar. Amanhã na live eu vou dar continuidade aqui 6 horas falando medo de faltar. É sinal de vida sem aliança. Mas o medo do amanhã é prova que você não se posicionou hoje. Se posiciona. Pegou a visão, deixou o nome dos seus familiares, tocou o sino, deixou o seu like, compartilhou. Vamos orar agora? Vamos profetizar? Olha que live poderosa. Vamos compartilhar essa live. Meu Deus, quantas pessoas precisam ouvir isso que Deus falou aqui nessa manhã. Seu dia hoje vai ser de bênção. Seu dia hoje de ativação, de nova atmosfera, de novas bênçãos, de sobrenatural. Eu venho falando sobre isso. Mas se você pegar isso, o que Deus está fazendo aqui? Arrancando esse medo de dentro de você. Agora você tem que se posicionar. Você tem que tomar uma atitude. Confronta ele. Confronta esse... O medo gera o quê? Dúvida. E aí, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. As coisas não acontecem. É isso que eu preciso que você entenda. As coisas não vão para frente. As coisas não andam do jeito que tem que acontecer. Vamos falar com Deus agora? Vamos determinar? Vamos profetizar? É o momento da oração, o momento da bênção sobre a sua vida. Meu Deus, muito obrigado por esses minutos aqui desta quarta-feira. O medo de hoje, meu Deus, é porque a pessoa não se posicionou. O medo que ela tem hoje, do amanhã, o medo do amanhã é porque é a prova que ela não se posicionou nesse dia de hoje. Isso traz estagnação, isso traz insegurança, instabilidade, isso traz receio, pânico. Mas eu creio que hoje uma nova etapa, um novo destino, uma nova história está sendo construído. Houve cura, houve libertação, houve reposicionamento e posicionamento da parte dessa pessoa agora. Isso que foi falado aqui, meu Deus, não é o bispo Marcelo falando para ela, é o Senhor libertando, trazendo confronto contra esse medo interno. Porque, meu Deus, o que ela vê no lado externo, que gera esse medo, é porque dentro ela não se posicionou. Ela não se posicionou internamente. Porque quando a pessoa tem profundidade na palavra, ela não é rasa, ela vai para cima. Ela não tem medo do amanhã. Porque ela sabe que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O justo viverá pela fé. Ela não vive por vista, ela vive por fé. E eu creio que agora tem milagre chegando nas mãos dessa pessoa. Esse dia de hoje vai ser de produtividade grande, de bênçãos, de aceleração, de conquistas sobre as suas mãos, de resultados, grandes resultados. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu declaro bênçãos sobre você. Eu profetizo sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Esse medo agora é arrancado do seu coração, porque se você posicionou agora, Deus te honra e Deus te abençoa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, receba paz, receba força, receba unção, receba coragem, receba livramento,
receba poder e receba vida. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe você. Amanhã o medo de faltar é sinal de vida sem aliança. Não, vamos compartilhar com as pessoas. Dorme um pouco mais cedo, acorda mais cedo e se prepare para assistir essa live, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família.